Bom dia, prezados alunos e prezadas alunas do nono ano. Vamos dar início à nossa aula de matemática dessa semana, a 10ª aula no modo não presencial, a aula desta terça-feira, 14 de julho, assunto zeros da função quadrática. Nós já vimos na função linear ou na função afim o que se trata do zero de uma função. E na aula de hoje faremos a aula explanando os zeros da função quadrática. E é isso nós falamos zeros, significa que nós poderemos ter mais de um zero. Definição. Dada a função definida por y igual a ax² mais bx mais c, os valores reais de x para os quais se tem y igual a zero, ou seja, eu faço a minha função ser igual a zero, logo ax² mais bx mais c igual a zero, são denominados zeros ou raízes da função quadrática. Essa definição ela pode ser um pouco difícil de entendimento, mas se vocês lembrarem do que se trata o zero de uma função afim, ou que se trata um zero ou raiz de uma função linear, que nós já estudamos na função afim, é o valor de x para y igual a zero. Aqui nós temos o formato geral de uma função quadrática, então eu vou obter os valores ou o valor de x igualando a função a zero, assumindo que y igual a zero. Na aula de hoje faremos alguns exemplos para ficar bem claro essa definição. Algebricamente, os zeros ou raízes aqui, pessoal, sempre que eu falar zeros, eu também estarei introduzindo a palavra raízes, se tratando do mesmo conceito. No ano que vem, no primeiro ano do ensino médio, na primeira série, vocês estudarão mais a fundo o que se trata o zero ou uma raiz de uma função quadrática. No nono ano a gente vai apenas calcular, tudo bem? Então vamos lá. Algebricamente, os zeros ou raízes da função quadrática são obtidos quando resolvemos a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Porque não é essa expressão igual a y, só que o y estou igualando a zero para encontrar os valores de x. A quantidade de zeros ou raízes da função depende do valor do discriminante, delta, da equação. Então aqui nós estamos introduzindo o conceito de delta, discriminante. Muitos livros, muitos sites de internet, vocês vão obter, estudar e calcular o delta. Mas aqui nós não iremos chamar de delta, vamos chamar de discriminante, que é o próprio nome da representação. O que é o discriminante? Ele vai discriminar, ele vai dar a quantidade de zeros ou raízes da minha função. Como assim, professor? Veja bem. Quando o delta, isso aqui a gente vai calcular, tudo bem? Agora vocês apenas estão observando a teoria. Quando o delta é maior que zero, quando o discriminante é maior que zero, ou seja, positivo, a função tem dois zeros ou duas raízes reais diferentes. Isso aqui não muda, moçada. Vocês estão começando a estudar agora no nono ano e até a terceira série do ensino médio, isso aqui sempre será levado em consideração em muitos conteúdos. Tudo bem? Então, quando o discriminante for maior que zero, ou seja, ser positivo, nós teremos dois zeros ou duas raízes reais diferentes. Quando o delta for igual a zero, quando o discriminante for igual a zero, a função terá dois zeros ou raízes reais iguais. Tudo bem? Então, os dois números encontrados serão iguais, ou seja, haverá apenas uma única raiz, para ficar mais fácil. E quando o discriminante for negativo, ou seja, menor que zero, a função não terá nenhum zero ou raiz real. Tudo bem? Só que veja,
Eu estou falando que o discriminante é positivo, é maior que zero, é igual a zero ou menor que zero. Eu levo em consideração este elemento zero. Mas, professor, como que eu vou calcular esse discriminante? Pessoal, por esta equação muito simples. Discriminante é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você pode chamar de delta. Mas aqui nos nossos estudos, vamos introduzir o conceito matemático correto com a nomenclatura certa. Discriminante. Delta discriminante igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A pergunta é, onde eu encontro o b, o a e o c? Poxa, pessoal, são os coeficientes da nossa função quadrática. Olha lá a função quadrática. Ela não é no formato ax² mais bx mais c? E nós já vimos nas aulas anteriores que o coeficiente a é o número que acompanha x². O coeficiente b é o número que acompanha x e o coeficiente c é o termo independente. Ele não está associado com x. Não é fácil? Então nós temos aqui a equação para cálculo do discriminante. Vocês estão vendo hoje pela primeira vez no nono ano. Primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio verão. Para os alunos que forem fazer algum curso relacionado com exatas, relacionado com engenharia, isso aqui também será utilizado no curso. Tudo bem, gente? Esta equação é muitíssimo importante e muito cobrada nos vestibulares. Tudo bem? Ok. Eu calculo o discriminante por meio desta equação. Depois que eu sei qual é o valor deste discriminante, eu vou avaliá-lo. Ele é positivo? Ele é igual a zero? Ou ele é negativo? Se for positivo, nós teremos duas raízes reais ou dois zeros reais diferentes. Se o delta, ou discriminante, for igual a zero, nós teremos apenas uma única raiz. Aqui nós estamos falando dois zeros ou duas raízes reais iguais, ou seja, só uma raiz. Tudo bem? E quando o delta for negativo, não teremos zeros ou raízes reais. Tudo bem? Certo. Primeira vez que nós estamos estudando esta equação. Beleza, professor. Depois que eu calcular o discriminante, neste assunto, o que eu devo fazer? E aí nós apresentamos a vocês a famosa fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante dividido por 2 vezes a. Poxa, professor, mais uma fórmula bem tranquila, tá, gente? E esta equação também nós levaremos para todo o ensino médio. Primeira série do ensino médio em matemática vocês vão usar. Em física, em química, muitos conteúdos estão relacionados com função quadrática. Portanto, essa fórmula de Bhaskara, Bhaskara foi um grande filósofo, um grande matemático, tudo bem? E desenvolveu esta equação importantíssima relacionando com função quadrática. Beleza, mas vamos entender na prática o que nós estamos vendo nas equações. Exemplo, determine os zeros ou raízes da função y igual a x² mais 2x menos 3. Tudo bem? Na aula de hoje nós faremos este exemplo. É um exemplo extenso, então precisamos ter muita atenção. Tudo bem? Certo. Primeiro passo é o cálculo do discriminante. Mas para isso, eu tenho que identificar quem são os meus coeficientes. Então, muita atenção aqui, tá, pessoal? Então, nós temos y igual a x² mais 2x menos 3. Essa foi a minha fórmula, a minha lei de formação. Quem é A? O A é o número que acompanha x². Que número é? 1. A igual a 1. Nós já aprendemos em aulas anteriores. Quem é o meu coeficiente B? O B é o número que acompanha o x. B igual a 2. E o C é o nosso termo independente, que neste caso é menos 3. Tome cuidado para você não colocar 3, tudo bem?
porque o negativo vem junto. Beleza. Depois que eu identifiquei os coeficientes A, B e C, eu vou, primeiro passo, cálculo do discriminante. Tudo bem? Vamos abaixar aqui para vocês não verem o que está escrito. Beleza. Como que é o cálculo do discriminante? Que aqui eu já estou orientando vocês a falar da forma correta. Não vamos falar delta. Tudo bem? Talvez daqui a uns dias nós estejamos falando delta, mas eu vou sempre procurar introduzir o termo correto matematicamente falando. Tudo bem? Discriminante igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como nós identificamos quem é A, quem é B e quem é C aqui, basta substituir. Vocês observam, pessoal, que o segredo aqui dos nossos estudos é só substituição, tá bom? Então não tem nenhuma fonte de dúvida, não tem nenhuma possibilidade de complicação, não. Identificou quem é A, B e C, substitui nas equações, tudo bem? Então vamos lá. B, 2 ao quadrado, menos 4, esse menos 4 é da fórmula, vezes A, vale 1, vezes C, menos 3. O 3 é negativo, colocamos entre parênteses, certinho. Discriminante igual 2 ao quadrado, é 2 vezes 2 que dá 4. Ó, jogo de sinal, pessoal, muita atenção. O 1, ó, tudo multiplicação, tudo bem? O 1 é positivo, menos vezes mais, dá menos. Menos vezes menos, dá mais. Tudo bem? Tome cuidado com isso. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Portanto, quanto que é 4 mais 12? 16. O nosso discriminante deu 16. Qual é a nossa conclusão, gente? Como, faltou um ozinho aqui, como, vamos colocá-lo para ficar completo. Então, como 16 é maior que zero, logo o nosso delta é maior que zero. A função possui duas raízes reais diferentes. Tudo bem, gente? Então, ó, qual é o segredo que eu estou utilizando? Qual é a informação que eu estou utilizando? Essas informações aqui. Eu calculo o discriminante e analiso. O resultado é maior que zero, é igual a zero ou menor que zero? Opa, o 16 é positivo, não é? Então ele é maior que zero. Logo, nós teremos o quê? Duas raízes reais. Nós teremos duas raízes reais diferentes, ou dois zeros diferentes. Tudo bem? Este é o primeiro passo, que é o cálculo do discriminante. Agora nós iremos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é essa que nós aprendemos aqui, para calcular quem são esses zeros. Veja, o discriminante, esse 16 eu vou utilizar, mas ele não é um zero ou uma raiz, tudo bem? Esse discriminante, ele me serve para obter quantas raízes nós teremos. Aqui eu obtive, pela conclusão do meu cálculo, que serão duas raízes ou dois zeros. E agora nós utilizaremos a fórmula de Bhaskara, tudo bem? Fórmula de Bhaskara para calcular quais são as raízes. Muito bem, pessoal. Agora o segundo passo do nosso cálculo, usar Bhaskara para descobrir quais são as raízes da nossa função. Nós acabamos de calcular que o discriminante foi maior que zero, portanto, pela conclusão, há duas raízes reais distintas, diferentes, ou dois zeros. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, a nossa fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de discriminante dividido por 2a. Essa equação ela não muda, ela sempre terá esse formato. Menos b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante dividido por 2a. Tem toda uma equação de dedução para esta fórmula, para esta equação, só que isso aqui a gente não estuda, tá bom? A gente já vai utilizar a equação pronta. Bom, vamos substituir. Lembrando no início da questão que nós
colocamos quais são os coeficientes A, B e C, tudo bem? Então é só voltar o caderno de vocês aí e verificarem os passos. Menos o B vale 2, mais ou menos raiz quadrada do discriminante que nós acabamos de calcular deu 16, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Resolvendo, matemática básica, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16 dá 4, dividido 2 vezes 1 dá 2. Bom, professor, por que tem duas raízes distintas, dois zeros diferentes? Pessoal, justamente por este mais e menos aqui na nossa fórmula de Bhaskara, tudo bem? A técnica vai ser eu chamar de x1, quando eu usar essa soma, veja bem, e de x2, quando eu utilizar a subtração. Somente isso. Não tem nenhuma outra característica que vai fugir da nossa ideologia nesse sentido. Tudo bem? Então aqui nós temos x1 e x2, justamente porque aqui nós temos mais e menos. À medida que nós formos avançando nesse estudo, vocês vão observar outros fenômenos também relacionados com este assunto. Mas, no entanto, a princípio aqui, apenas essas duas análises já é de bom agrado para nós. Tudo bem? Então, nós temos a função estabelecida, a equação estabelecida pela fórmula de Bhaskara. Eu substituí, resolvi o máximo que eu podia resolver, nós chegamos nessa situação. Agora eu vou chamar de x1. Tem professor que chama de x' e x duas linhas. Aqui nós iremos chamar de x1 e x2. Tudo bem? Sempre, x1 vai ser o quê? Menos 2, mais 4 dividido por 2. Eu não vou fazer mais menos. Aqui eu vou dividir duas partes. O x1 com mais e o x2 com menos. No meio, aqui. Esse 2 ele sempre continua negativo. Tudo bem? Então vamos lá. Menos 2 mais 4 dividido por 2. Menos 2 mais 4 dá 2, porque 4 menos 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Beleza. Essa é a primeira raiz, esse é o primeiro zero da nossa função. E o x2? Vai ser com o menos, com a subtração. Menos 2 menos 4, tudo bem? Dividido por 2. Quanto que dá menos 2 menos 4? Sinais iguais eu conservo o sinal e somo. Não é isso? 2 mais 4 dá 6, dividido por 2. Quanto que é menos 6 dividido por 2? Menos 3. Tudo bem? Então tá, pessoal, nós resolvemos aqui e obtemos que 1 e menos 3 são zeros da nossa função. O que nós podemos definir? Que os dois zeros, ou as duas raízes da função, são quem? 1 e menos 3. Tudo bem? A questão para por aqui, mas eu quero efetuar a prova real para que nós realmente venhamos a compreender. Por quê? Porque se eu voltar na definição, que foi dada no início da nossa aula, o zero ou raiz de uma função é o valor de x para que o y seja igual a zero. Ou seja, neste problema, eu estou falando que quando o meu x for 1 ou o meu x for menos 3, o meu y dá zero. Vamos fazer esse cálculo? Vamos tirar essa prova real? Tudo bem? Então vamos acompanhando o raciocínio aqui, tá certo? Então prova real para x igual a 1, porque eu calculei que aqui o x ele é igual a 1. Será que é verdade? Vamos ver. Para x igual a 1, eu pego a minha função foi qual? Y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. E onde tiver x eu vou substituir por quanto? Por 1. Isso é prova real, tudo bem? Vamos lá. X ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 2 vezes x, 2 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Mais 2 vezes 1 dá 2, menos 3. 1 mais 2, pessoal, dá 3.
desce o menos 3. Quanto que é 3 menos 3? 0. Opa! Significa que quando o meu x na minha função for igual a 1, o meu y dá 0. Então, o 1 é sim raiz ou 0 da nossa função. Por quê? Porque quando eu substituo o x por 1, quanto que dá o meu y? 0. Está dentro da nossa definição. Beleza? Agora vamos observar se acontece a mesma situação para x igual a menos 3. Aí você vai falar, poxa professor, parece um absurdo. Quando eu substituir o x por menos 3 e resolver toda a expressão, vai me dar y igual a 0 também? Vamos observar. Então, para x igual a menos 3, beleza? Seguimos aqui com o cálculo. A mesma função, como o x é negativo, vai ficar entre parênteses, tá? Vai ficar menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 3. Tome cuidado com esses menos 3, tá? Esse menos 3 é do valor de x e esse menos 3 é da própria expressão. Quanto que dá menos 3 ao quadrado? É menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9, que eu já fiz direto, beleza? Nós já estamos no nono ano, isso aí para vocês é fichinha. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6. Desce o menos 3. Vamos resolver aqui primeiro. Repete o 9. Quanto que é menos 6 menos 3? Sinais iguais não é multiplicação, viu gente? Sinais iguais eu conservo o sinal. Quanto que dá 6 mais 3? 9. Quanto que dá 9 menos 9? Opa, 0 também. Significa que nesta expressão, quando o meu x for menos 3, o meu y também dá 0. Então verificamos, tiramos a prova real e vimos que realmente para y ser igual a 0, o meu x ou deve valer 1 ou deve valer menos 3. Professor, qualquer outro número que eu colocar aqui vai dar y igual a 0? Não, pessoal. Unicamente esses dois valores. Por quê? Porque foram os dois valores obtidos através da nossa tão importante fórmula de Bhaskara. Conclusão: os únicos valores para x que faz y ser igual a 0 são x igual a 1 e x igual a menos 3. Portanto, a nossa prova real para x igual a 1 e x igual a menos 3 é verdadeira. Beleza, pessoal? Gente, terminamos a nossa aula de hoje. Depois de você verificar, assistir esse vídeo com muita atenção, agora você vai voltar nele para copiar tudo que foi explicado. Desde a definição, as ocorrências da explicação e a resolução desse exercício. Beleza? Como o conteúdo foi extenso, nós temos aí duas equações muito importantes. Nessa aula de hoje nós não teremos exercícios, não vai ter atividade para casa. O que nós vamos fazer na semana que vem? A aula da semana que vem será a aula de exercícios, onde eu farei exercícios com vocês para praticar este fenômeno. E aí sim, depois da nossa aula da semana que vem, no finalzinho da aula, após fazer alguns exercícios, aí sim eu vou passar uma lista de exercícios para vocês praticarem. Tudo bem, gente? Teve dúvida, me chama no privado, assista a aula novamente, registre tudo no caderno e após finalizar, fotografe e me mande foto da aula de hoje para que eu possa registrar a participação de vocês da aula. Tudo bem, gente? Forte abraço, Deus abençoe vocês e até mais.